No momento em que você para de perseguir, é quando eles começam a se lembrar. É assim que funciona, meus amigos. Não quando você implora, não quando você explica, não quando você tenta provar seu valor para alguém que te tratou como se você fosse substituível. Não, é quando você para de aparecer. Quando você fica em silêncio. É aí que o mundo deles fica barulhento. Barulhento com perguntas. Barulhento com arrependimentos. Barulhento com lembranças. Eles não conseguem escapar, porque aqui está a verdade brutal que eles nunca esperavam. Quando você os ignora, eles não podem ignorar você. Ei, pessoal, imaginem isso. Vocês entram em uma sala onde antes havia uma lareira acesa. Ainda dá para sentir o cheiro da fumaça no ar, sentir o calor nas paredes, mas o fogo se foi. Sem chamas, sem brasas, nem mesmo uma faísca, apenas silêncio. Vocês achavam que o fogo duraria para sempre, mas agora está frio. É assim que sua ausência é sentida. É isso que acontece quando vocês param de dar atenção a alguém. Eles não apenas percebem, eles entram em pânico porque vocês eram o fogo, e agora que se foram, eles não podem mais se aquecer com sua energia. Eles só conseguem se lembrar de como era antes. E é isso que assombra as pessoas. Veja, a maioria das pessoas acha que ignorar alguém é passivo. Elas acham que o silêncio é fraqueza. Mas deixa eu te dizer uma coisa real, algo antigo. O silêncio é uma fonte de grande força. Não sou eu quem está falando, é Lao Tzu. E ele não estava errado. Porque o silêncio não cria apenas distância, ele cria poder. Um poder psicológico real e inegável, do tipo que eles nunca esperam. Disseram a você que, se não responder, eles vão te esquecer, que, se não os bloquear, eles vão achar que ainda tem uma chance, que, se não falar a sua verdade, você nunca será ouvido. Mas aqui está a mentira. Eles não esquecem quem desaparece silenciosamente. Eles se lembram mais dessas pessoas. A mente não fica obcecada com o que entende. Ela fica obcecada com o que não consegue explicar. E quando você vai embora sem brigar, quando desaparece sem drama, quando para de aparecer como costumava fazer, você se torna uma pergunta que eles não conseguem responder. E as pessoas não abandonam as perguntas. Você era o padrão. Você era a rotina. Você era o conforto. E agora, você é imprevisível. É isso que os deixa loucos. Não saber o que você está pensando, não saber se você se importa, não saber se você seguiu em frente. E sabe de uma coisa? Isso não é crueldade, é clareza. Porque você não está ignorando-os para magoá-los. Você está ignorando-as para se curar. Você não está ficando em silêncio porque é fraco. Você está ficando em silêncio porque cansou de desperdiçar sua voz com alguém que nunca ouvia. E eu entendo. O silêncio é assustador. No começo, parece que nada está acontecendo, que você é quem está perdendo. Mas isso é uma ilusão. Porque enquanto você fica parado, a tempestade começa na mente deles. Enquanto você cresce, brilha e finalmente escolhe a paz, eles estão perdendo o controle de tudo o que pensavam que controlavam. Esse é o poder de se afastar sem fazer barulho. Essa é a beleza de não reagir. Então, repitam comigo, meus amigos. O silêncio gera poder. Escrevam isso nos comentários agora mesmo. Deixem o mundo saber que vocês não estão mais atrás de pessoas que nunca deveriam ter tido acesso a vocês. Curtam este vídeo. Cliquem, inscrevam-se e fiquem comigo, porque o que vem a seguir vai mudar todo o jogo. Número 1. A mente não consegue deixar de lado o que não entende. As pessoas não ficam obcecadas com o que descobriram. Elas ficam obcecadas com o que ficou em silêncio, sem explicação. Entendam isso, meus amigos, porque agora vocês acham que o silêncio significa que foram esquecidos. Vocês acham que a falta de resposta é igual à perda. Mas a verdade é que, quando você os ignora, você não se torna invisível. Você se torna inesquecível.
Há uma psicologia estranha no silêncio. Quanto mais barulhento alguém costumava ser na sua vida, mais alto seu silêncio ressoa quando ele chega. E quando você para de reagir, quando você para de explicar, quando você para de desempenhar o papel que eles lhe atribuíram, você não desaparece. Você se torna a única coisa que a mente deles não consegue resolver. Imagine que você está lendo um livro. A história é envolvente. Você está na metade, interessado, curioso, apegado, e então, de repente, as páginas param. Sem final, sem resolução, sem pista do que acontece a seguir. Você fecha o livro, mas sua mente não desliga. Você fica acordado pensando nisso, revivendo a história, imaginando o que poderia ter acontecido. É exatamente isso que eles sentem. Quando você vai embora sem dizer nada, você se torna o suspense do qual eles nunca tiveram um desfecho. E deixe-me dizer uma coisa: eles não simplesmente seguem em frente, eles entram em um ciclo vicioso. Agora, talvez você esteja se perguntando: mas eles não vão achar que sou fraco por não dizer nada? Eles não vão achar que eu não me importei? Eles não vão simplesmente me esquecer? Não, meus amigos. Essa é a mentira que te contaram, para te manter perseguindo, para te manter atuando, para pessoas que nunca aplaudiram seu valor quando você estava na frente e no centro. Porque aqui está uma verdade incômoda. As pessoas só entram em pânico quando perdem o controle. Não quando você implora, não quando você chora, não quando você bloqueia, mas quando você desaparece sem explicação. É aí que a mente delas quebra o padrão e começa a perguntar: eu era importante? Por que eles não estão reagindo? O que está acontecendo? E essas perguntas não desaparecem. Elas se agravam. Eles achavam que tinham te entendido, que você sempre mandaria aquela mensagem tarde da noite, que você acabaria entrando em contato, que seu silêncio era temporário. Mas cada dia que você fica em silêncio é mais um dia. Eles perdem o controle. E adivinha só, as pessoas não se arrependem de ter perdido você quando você explica o motivo. Elas se arrependem quando percebem que não têm mais acesso à sua mente. Elas esperavam a mesma história, esperavam a mesma reação. Mas quando o roteiro muda, quando o ator sai do palco no meio da apresentação, sem aplausos, sem aviso, é aí que o público fica paralisado, confuso, assombrado. E é isso que você precisa entender. Você não precisa explicar a reviravolta na trama. Você só precisa sair do palco, como se nunca tivesse atuado. E sim, eu sei que é difícil. Eu sei que o silêncio pode parecer insuportável, como se você fosse o único que está sofrendo, como se eles nem percebessem que você se foi. Mas isso é uma ilusão. Porque o silêncio não funciona como um raio. Ele funciona como a água. Lento, penetrante, silencioso. Mas com o tempo, ele remodela tudo o que toca. Você pode não ver o efeito hoje, mas dentro da cabeça deles a tempestade já começou. Então, não quebre seu silêncio só para provar seu valor. Você prova isso indo embora. Você prova isso sendo indecifrável. Você prova isso se recusando a desempenhar um papel na história de outra pessoa. Quando eles esqueceram que você era a reviravolta na trama, você era o calor. Você era a consistência. Você era aquele a quem eles achavam que sempre teriam acesso. Mas agora, você é a pergunta sem resposta, a página que ficou em branco, o som que parou sem aviso. E nada enlouquece mais a mente do que uma pergunta que ela não consegue responder. Então, repitam comigo, meus amigos. Eu sou o silêncio que eles não conseguem resolver. Escrevam nos comentários. Mostrem a eles. Mostrem a vocês mesmos. Mostrem ao mundo que vocês não vão mais explicar. Não vão mais reagir. Não vão mais ser previsíveis. Vocês não foram esquecidos. Vocês estão gravados. Vocês não são ignorados. Vocês são estudados em silêncio e, acreditem, o que vem a seguir vai garantir que eles nunca mais durmam tranquilos. Fiquem comigo.
Número 2. Ignorar cria um vácuo emocional. A maneira mais rápida de ser lembrado é desaparecer enquanto eles ainda estão olhando. Esse é o paradoxo para o qual ninguém te prepara, porque todos dizem para você falar a sua verdade, defender o seu valor, manter a sua posição com palavras. Mas, às vezes, a atitude mais inesquecível que você pode tomar é não fazer nada. Quando você fica em silêncio, quando para de alimentá-los com sua energia, sua atenção, sua presença, você não se torna impotente. Você se torna inestimável. Não porque eles de repente passam a valorizá-lo, mas porque finalmente sentem o espaço que você costumava preencher. Deixem-me pintar um quadro para vocês. Meus amigos, imaginem que vocês entram numa sala com um ventilador girando no teto. Vocês nem percebem isso no começo. Ele está lá, girando, movimentando o ar, fazendo o que tem que fazer. Mas então, alguém o desliga. No começo, nada acontece. Então, lentamente, a sala começa a ficar mais pesada, sufocante. Você não percebeu o quanto ele era importante até que ele se foi. É isso que acontece quando você para de aparecer para alguém que considerava sua presença algo natural. No começo, eles fingem não notar, mas aos poucos o ar muda, e então eles não conseguem respirar sem você. Eles não esperavam que você ficasse em silêncio. Eles esperavam uma reação, um pouco de raiva, algumas lágrimas, algumas. Como você pôde? E por que você fez isso? Mas quando nada disso aconteceu, você fez a única coisa que eles nunca esperavam. Você parou de participar da peça deles. Você saiu do palco no meio da cena, e agora as luzes estão acesas. O público está assistindo, mas você se foi, e tudo o que resta para eles é o eco de quem você costumava ser. Veja, as pessoas não temem a rejeição, elas temem a indiferença. Elas temem o silêncio, porque o silêncio não lhes dá direção, não lhes dá respostas. E quando alguém não consegue te entender, começa a se questionar: eu estava errado? Eles pararam de se importar? Eles superaram a gente? E é aí que começa o vazio emocional, quando seu silêncio suga o ar do ego deles. Mas aqui está a questão. Não é fácil. Eu sei que tudo dentro de você quer entrar em contato só para testar se eles sentem sua falta. Você quer postar algo sutil, verificar se eles assistem à sua história, talvez curtir algo de anos atrás, só para fazê-los se perguntar. Mas deixe-me dizer o que isso realmente faz. Isso os alivia, dá um encerramento, mostra que eles ainda têm controle sobre sua mente. E se eles souberem que nunca sentirão a ausência, nunca sentirão a perda, porque o espaço que você deixou para trás ainda está cheio de migalhas da sua energia. Você quer saber o que realmente muda o jogo? Cortar o suprimento, não dar a eles nem uma gota do que eles antes bebiam livremente. Nem mesmo um suspiro, nem uma visão, nem um like, nada. Porque no momento em que eles sentem sua ausência, não a veem, não ouvem falar dela, mas a sentem. É aí que ela começa a assombrá-los. É aí que eles começam a andar de um lado para o outro, a verificar, a se perguntar. Porque seu silêncio não removeu apenas sua voz, removeu o conforto deles. E aqui está uma verdade que eles nunca vão admitir. A maioria das pessoas não sente sua falta porque te ama. Elas sentem sua falta porque sua presença lhes dava poder. Fazia com que se sentissem desejadas, admiradas, no controle. Mas quando você para de responder, quando para de perseguir, quando para de preencher as lacunas por elas, é aí que elas são forçadas a sentar em seu próprio vazio. E isso é devastador. Então, deixe-as sentir isso. Deixe-os sentir cada centímetro do espaço onde sua voz costumava ecoar. Deixe-os rolar a tela do celular à noite procurando por algo que não está mais disponível. Deixa eles procurarem a versão de você que eles conheciam, só para descobrir que você já se transformou em alguém inalcançável.
Não vai ser fácil, mas vai valer a pena, porque quando você mantiver seu silêncio por tempo suficiente, as mesmas pessoas que antes ignoravam sua presença vão ficar obcecadas pela sua ausência. Agora repita comigo, meus amigos. Minha ausência é inesquecível. Escreva nos comentários. Mostra para eles. Mostra para você mesmo. Mostra para o mundo que você encerrou. Sendo o pano de fundo, o ruído de alguém, você é o silêncio que eles nunca esperavam. E acredite, o que vem a seguir vai abalar o chão que eles pensavam ser sólido. Fique comigo. Número 3. O silêncio se torna o espelho do qual eles não podem escapar. Eles não se viam claramente até que seu silêncio se tornou o espelho. Essa é a beleza cruel do silêncio, meus amigos. Ele não apenas remove sua voz, mas reflete a deles em alto e bom som. E quando você para de discutir, quando você para de se justificar, quando você para de explicar por que está magoado, eles ficam sozinhos com o eco de suas próprias ações. Sem distrações, sem contrapontos, apenas uma quietude assustadora que os força a encarar o que fizeram. E deixe-me dizer uma coisa: as pessoas podem mentir para você, elas podem mentir para o mundo, mas não podem mentir para um espelho que não desvia o olhar. Imagina isso. Você passa por um espelho todos os dias sem prestar atenção. Você está acostumado com ele. Você mal olha para ele. Mas um dia, ele se move. Ele desaparece. Agora, de repente, você percebe sua ausência. Você percebe que não o usava apenas para verificar seu rosto. Você o usava para se sentir real, para lembrar a si mesmo quem você era. E agora que ele não está mais refletindo você, você começa a se perguntar como você realmente é sem ele. É isso que seu silêncio faz. Ele remove o reflexo no qual eles confiavam. Porque quando você estava na vida deles, sempre respondendo, sempre reagindo, sempre se aproximando, eles tinham algo contra o qual se definir. Se eles te magoavam e você chorava, eles podiam dizer a si mesmos que eram importantes. Se eles te ignoravam e você implorava, eles se sentiam poderosos. Se eles te desrespeitavam e você discutia, eles se sentiam importantes. Mas agora você está em silêncio. Você se foi e, de repente, o reflexo também se foi. Agora eles estão presos em uma sala cheia de seus próprios ruídos, e isso é ensurdecedor. E é aí que a máscara deles começa a rachar. Porque no silêncio, todas as mentiras que eles contavam a si mesmos começam a perder força. Eles diziam para si mesmos que você era carente, mas agora eles precisam de você. Eles diziam para si mesmos que você era dramático, mas agora a mente deles não para de girar. Eles diziam para si mesmos que você era demais, mas agora percebem que você era tudo. E tudo isso está batendo neles no espelho que você deixou para trás. Mas aqui está o que eles nunca esperavam. Você não foi embora com fogos de artifício. Você não saiu furioso. Você não gritou. Você simplesmente parou de aparecer. Você foi embora como um sussurro. E esse silêncio, agora está gritando nos ouvidos deles, porque o som mais assustador do mundo não é alguém gritando. É alguém que você esperava ouvir ficando em silêncio. Agora talvez você esteja se perguntando: mas eles não vão simplesmente seguir em frente? Não vão me esquecer? Não, meus amigos, não é assim que a mente funciona. Nós esquecemos o barulho, esquecemos o drama, esquecemos as coisas que são explicadas, mas nunca esquecemos as coisas que não foram encerradas. Nunca esquecemos o silêncio que não respondeu às nossas perguntas. As pessoas que foram embora sem nos dizer o porquê. É isso que fica. É isso que fica gravado em nossas memórias como um fantasma que nunca vai embora. Você pode achar que seu silêncio é fraqueza, mas a verdade é que é a forma mais brutal de força. Porque reagir é fácil.
Explicar é fácil, mas manter o silêncio enquanto você se reconstrói, isso requer poder. E eles sentem isso agora. Oh, eles sentem isso toda vez que abrem o celular e não veem seu nome. Toda vez que vão digitar aquela mensagem, mas param, porque não sabem que versão de você vai responder ou se você vai responder. Essa incerteza, esse medo, esse espelho do silêncio, é isso que os deixa loucos, porque você era o espelho. Você refletia de volta para eles quem eles eram, mas agora, com você fora, tudo o que eles veem é a bagunça que fizeram. Tudo o que ouvem é o silêncio onde antes estava sua voz. Tudo o que sentem é o peso de saber que tinham alguém e perderam essa pessoa sem nem perceber. Então, não se sinta mal por se afastar silenciosamente. Não se sinta fraco por ficar em silêncio. Você não os abandonou. Você deu a eles algo mais forte do que qualquer confronto jamais poderia dar. Você deu a eles um espelho, e agora eles têm que viver com isso. Repitam comigo, meus amigos. Meu silêncio é o reflexo deles. Escreva nos comentários. Mostre a eles. Mostre a si mesmo. Mostre ao mundo que você não está mais gritando para ser ouvido por alguém que se recusou a ouvir. Você é o espelho. Eles quebraram e agora estão sangrando por suas próprias rachaduras. E o que vem a seguir? Oh, isso vai mostrar a eles o quanto você se tornou inquebrável. Fique comigo. Número 4. Eles não podem se curar do que não podem alcançar. Eles queriam magoar você e se curar disso sem nunca mais ter que encarar você. Mas o silêncio garante que eles não possam. Entendam isso, meus amigos, porque algumas pessoas não vão embora. Elas fogem. Elas não dizem adeus, elas desaparecem. E quando fazem isso, elas esperam que você mantenha a porta emocional entreaberta, apenas o suficiente para que elas possam voltar mais tarde, quando a culpa passar e a emoção desaparecer. Mas quando você as ignora totalmente, de forma consistente e sem remorso, algo assustador acontece do lado delas. A cura nunca começa. Imagina isso. Você rala o joelho e, em vez de limpar o ferimento, em vez de enfrentar a dor, você simplesmente coloca um band-aid e finge que está tudo bem. Mas os dias passam e começa a infeccionar por baixo. A dor piora, a pele fica vermelha, infectada, coça, arde e não deixa você descansar. E mesmo assim você não trata. É exatamente isso que acontece quando alguém te magoa e não precisa enfrentar o silêncio depois. Eles esperam o curativo, sua mensagem, sua reação, sua emoção para aliviar a consciência deles. Mas quando você não dá nada a eles, é aí que a ferida infecciona. Veja, as pessoas não buscam a reconciliação porque querem reparar. Elas buscam porque querem alívio. Nem sempre querem consertar o dano que causaram. Só querem ter certeza de que você não está sangrando por causa delas. Querem dormir à noite. Querem saber que você ainda é gentil, ainda está acessível, ainda é uma possibilidade. Mas quando você fica em silêncio, quando você desaparece sem dar a eles aquela última dose de emoção, você os prende em sua própria culpa. E eles nunca vão te dizer isso, mas vão sentir isso todos os dias. Neste momento, eles estão esperando por aquela notificação, aquele pequeno sinal de que você ainda está ao alcance deles. Eles querem que você quebre o silêncio, que dê um sinal de que você ainda é importante. E aqui está na verdade que mais fere o ego deles. Você ainda é importante para eles, mas agora eles não são importantes para você. E essa inversão, essa mudança, é o que eles não conseguem lidar. Porque quando alguém não consegue te alcançar, não consegue controlar o que sente por você, não consegue mais manipular a história, não consegue reescrever o que aconteceu com desculpas ou um falso encerramento. E sem essa capacidade de controlar a narrativa, eles ficam presos em suas próprias consequências. Cada mensagem que eles não enviam, cada ligação que não ousam fazer,
Cada postagem a qual você não reage se torna um lembrete de que eles perderam a única versão de você que se importava com eles. Agora eu sei o que você está pensando. E se eles simplesmente seguirem em frente? E se meu silêncio não os afetar? Meus amigos, ouçam-me. As pessoas seguem em frente quando não há mais barulho. Elas não seguem em frente com o mistério, e você, com seu silêncio, se tornou um mistério. Elas não sabem se você está bem. Elas não sabem se você as odeia. Elas não sabem se você superou ou se simplesmente desistiu. E é isso que as destrói. Não sua raiva, não sua tristeza, mas seu silêncio. Porque o silêncio diz o que as palavras nunca poderiam dizer. Você não tem mais acesso a mim. E sem esse acesso, não há resolução. Não há conforto. Não há capacidade de arrumar a bagunça que eles fizeram e fingir que nada aconteceu. Deixe-os tentar se curar. Deixe-os procurar distrações, outras pessoas, euforias temporárias para esquecer o vazio, mas nada adianta. Porque a cura real só começa quando você enfrenta o que te quebrou. E eles não conseguem encarar isso porque você não está mais lá. Você não está explicando para eles. Você não está acalmando o ego deles com uma última explicação emocional. Você saiu do alcance deles. E agora a consequência não vai embora. Ela se multiplica. É por isso que você deve ficar em silêncio. É por isso que você não responde aquela mensagem, aquela ligação, só para saber como você tá, que eu estava pensando. Você mente, envolto em nostalgia. Porque não é por você, é por eles. É uma tentativa desesperada de sair da confusão, sem limpar os destroços que deixaram para trás. Não dê essa saída para eles. Não entregue sua energia só para que eles possam ir embora de novo. Limpe-se. Livre-se. Repitam comigo, meus amigos. Eles não vão se curar através de mim. Escreva nos comentários. Mostre a eles. Mostre a si mesmo. Mostre ao mundo que você não é mais um remédio para os danos de outra pessoa. Você não é mais a rota de fuga. Você é a lição que eles não queriam, mas agora não podem evitar. E acredite em mim, o que vem a seguir? Eles vão sentir isso mais profundamente do que qualquer palavra que você poderia ter dito. Fiquem comigo. Número 5. O ego não entra em pânico até ser ignorado. Os gritos mais altos vêm dos egos que antes eram alimentados em silêncio. Essa é a parte que eles nunca te contam. Nem nos livros, nem nos filmes, nem mesmo nos vídeos de conselhos sobre rompimentos. Porque você foi ensinado a pensar que quando alguém te deixa, essa pessoa não se importa, que, se ela segue em frente rapidamente, já se curou, que, se age como se não se importasse, é porque não se importa. Mas aqui está a verdade. O ego não recua quando é confrontado. O ego se abala quando é ignorado. E no momento em que você para de fazer o jogo deles, para de dar reações emocionais, para de validar a existência deles com sua atenção, é aí que a calma deles se quebra. Meus amigos pensam assim. Um rei caminha pelo seu palácio. Todos os servos se curvam. Todos os olhos observam. Todas as vozes reconhecem. É isso que o mantém poderoso. O reconhecimento. Mas agora imagine que ele entra em uma sala e ninguém olha para ele. Ninguém fala. Ninguém se curva. O silêncio não é apenas constrangedor, é ofensivo. Isso o abala, porque agora sua identidade não está sendo refletida de volta para ele. Ele não tem mais certeza de quem é sem a atenção. É assim que o ego frágil reage ao seu silêncio. Não imediatamente, não dramaticamente, mas lentamente. Destrutivamente, porque você costumava validá-los com sua raiva, com sua atenção, com sua dor. Toda vez que você discutia, implorava, postava algo emocional, eles se alimentavam disso. Não porque fossem insensíveis, mas porque isso provava que eles ainda eram importantes. E agora, você não está provando nada, não está reagindo, nem mesmo está presente.
E é isso que os apavora neste momento. Eles fingem estar bem. Eles atuam, postam, riem, saem. Mas não se deixe enganar pelas aparências. Por dentro, o silêncio está agindo como um veneno lento, porque quando o ego de alguém está acostumado a ser alimentado, até mesmo a atenção negativa parece combustível. Mas o seu silêncio, a sua recusa em dar a eles até mesmo um olhar, isso é fome. E o ego não se rende facilmente. Ele começa a se agitar, verifica sua página, persegue suas histórias, dá curtidas acidentais, espera por uma reação, porque, na ausência da sua atenção, a identidade deles se sente ameaçada. E é isso que os leva a uma espiral. Não é a perda, não é o rompimento, nem mesmo a culpa. É a percepção de que não tem mais influência sobre você, que não pode fazer você pular, não pode fazer você recuar, não pode fazer você sentir nada. Esse poder, ele se foi. E poder é o que o ego precisa para sobreviver. Mas eu entendo. Você provavelmente está se perguntando: eles não vão achar que sou fraco se eu não disser nada? Não vão achar que não me importo? Deixa eu acabar com essa mentira de uma vez por todas. O silêncio não é fraqueza, é domínio psicológico. E quem realmente entende de poder não perde tempo tentando provar isso. Eles incorporam isso de forma discreta, completa, sem precisar de permissão ou aplausos. Você não ganha essa batalha gritando. Você não ganha bloqueando, explicando ou exibindo seu brilho nas redes sociais. Você ganha quando eles tentam te provocar e não obtém resposta. Você ganha quando o nome deles não te afeta mais, quando a presença deles não mexe com você. Quando seu silêncio se torna tão consistente, tão inabalável, tão distante, que os faz questionar se eles realmente tiveram algum controle sobre você. Esse é o pior medo do ego: não ser odiado, não ser amado, ser irrelevante. E quando você para de reconhecer alguém que já foi tudo para você, e faz isso com paz, sem mesquinhez, você mostra a eles a única coisa que eles nunca pensaram que você aprenderia: como viver sem eles. Então, não ceda, não se quebre, não responda, apenas para manter a civilidade. Deixe o silêncio fazer seu trabalho. Deixe-o sufocar o senso de superioridade deles. Deixe-o descascar a máscara deles. Deixe-o expor o quão frágeis eles eram sem a sua atenção constante para mantê-los juntos. Repitam comigo, meus amigos. Meu silêncio quebra egos. Escrevam isso nos comentários. Mostre a eles. Mostre a si mesmo. Mostre ao mundo que você está farto de alimentar pessoas que só apareciam quando estavam famintas por validação. Seu silêncio não é passivo, é poderoso. E o que vem a seguir? Isso vai fazer com que eles desejem nunca ter subestimado sua capacidade de desaparecer. Fiquem comigo. Número 6. Eles queriam controle. Agora, eles não conseguem prever você. No momento em que você deixa de ser previsível, é quando eles começam a perder o controle. Essa é a mudança, meus amigos. Aquela que eles nunca imaginaram que aconteceria. Porque quando alguém acha que conhece cada movimento seu, cada emoção sua, cada reação sua, essa pessoa não te valoriza. Ela te usa. Ela usa a previsibilidade para se sentir poderosa, para se sentir segura, para sentir que possui uma parte de você. E enquanto você continuar desempenhando o mesmo papel, respondendo na hora certa, reagindo da maneira que eles esperam, você não é uma pessoa na mente deles. Você é um fantoche. Mas no momento em que você fica em silêncio, no momento em que você deixa de ser a versão de si mesmo que eles podiam ler como um livro, você se torna um mistério. E as pessoas não controlam o que não conseguem entender. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina um jogador entrando em um cassino. Ele se senta em uma máquina que sempre paga. Não um prêmio, mas alguma coisa. Toda vez que ele aperta o botão, ele obtém um resultado. Isso se torna rotina, previsível, viciante. Mas um dia, ele aperta o botão e nada acontece.
Ele espera, tenta novamente e ainda nada. Agora ele está confuso, frustrado. Ele bate na lateral tentando obter uma reação e, de repente, ele não está mais no controle. O jogo não é mais divertido. O jogo é ele. É exatamente isso que acontece quando você para de reagir. Você costumava ser previsível. Você verificava as histórias deles, como as postagens, respondia às dicas que eles davam, deixava eles voltarem quando te davam atenção suficiente para te manter à espera. E eles adoravam isso, não porque te amavam, mas porque isso lhes dava controle, lhes dava certeza. Isso dizia a eles: eu ainda sou importante para você. Mas agora, a história mudou. Eles não sabem o que você está fazendo, com quem você está falando, o que você está sentindo. Eles nem sabem se você se importa, e isso os está deixando loucos. Porque aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. O poder não está em ser barulhento. Está em ser indecifrável. E vocês, meus amigos, tornaram-se indecifráveis. Não estão postando para chamar a atenção deles. Não estão reagindo para provocar uma resposta. Simplesmente desapareceram, sem bloquear, sem implorar, sem amargura, apenas em silêncio. Presentes no mundo, mas ausentes do mundo deles. E essa imprevisibilidade mexe com a identidade deles, porque durante muito tempo eles se definiram através das suas reações. Se eles podiam te magoar, isso significava que ainda eram importantes. Se eles podiam te deixar com ciúmes, isso significava que ainda tinham acesso. Se eles podiam te irritar, isso significava que você ainda estava emocionalmente envolvido. Mas agora, eles não sabem mais quem você é. Você se tornou alguém novo, alguém distante, alguém indisponível, alguém com quem eles não podem mais brincar como antes. E sim, você sentirá a atração, a vontade de ser visto, a vontade de mostrar a eles que você está melhor, de provar que seguiu em frente. Mas não caia nessa, porque no momento em que você agir por essa necessidade, você se tornará previsível novamente. E pessoas previsíveis não assustam aqueles que partiram. Elas os confortam. Você quer que eles sintam a mudança. Então, não dê a eles o que eles esperam. Não dê provas, não dê atualizações, não dê a satisfação de saber onde eles estão com você. Deixe-os se perguntar. Deixe-os entrar em pânico no silêncio. Deixe-os rolar a tela, atualizar, adivinhar e ainda assim não chegar a nada, porque o controle só existe quando eles podem prever você. E agora eles não podem. É por isso que o silêncio funciona. É por isso que a imprevisibilidade é poder, porque força eles a olharem para dentro, a conviverem com suas dúvidas, a questionarem tudo o que achavam que sabiam sobre você. E esse caos psicológico é como o arrependimento começa. É assim que a obsessão se forma, não a partir da raiva, não a partir do encerramento, a partir da incerteza, a partir do espaço em branco onde você costumava responder. Então, não volte atrás. Não preencha o silêncio. Não explique sua distância. Deixe a imprevisibilidade falar mais alto do que qualquer coisa que você poderia dizer. Deixe o silêncio lembrá-los de que você não joga mais o mesmo jogo. Repitam comigo, meus amigos. Eles não podem controlar o que não conseguem ler. Escreva nos comentários. Mostre a eles. Mostre a si mesmo. Mostre ao mundo que você não é mais previsível. Não é mais fácil de alcançar. Não está mais emocionalmente disponível para pessoas que só te valorizavam quando você era fácil de entender. Você é a página em branco agora, o livro fechado, a reviravolta que eles nunca esperavam. E o que vem a seguir? Ah, isso vai fazer com que eles desejem ter te estudado quando tiveram a chance. Fica comigo. Número 7. O distanciamento não é crueldade, é clareza. Eles chamaram de frio quando você parou de responder. Mas a verdade
é que seu silêncio foi o adeus mais caloroso que você poderia dar. Deixa isso penetrar fundo, meus amigos, porque o mundo vai tentar fazer você se sentir culpado por ir embora em silêncio. Eles vão te chamar de insensível, indiferente, rude, egoísta. Mas você e eu sabemos que você não ficou em silêncio para magoá-los. Você ficou em silêncio para parar de se machucar. O distanciamento não é crueldade, é clareza. É o ato final de amor por si mesmo, depois de passar muito tempo tentando explicar a dor para alguém que não queria entender. Deixa eu te dizer uma coisa. Você só deve um encerramento à versão de você que implorava para ser ouvida, não à pessoa que nunca ouviu. Você deve paz ao seu próprio espírito, não ao ego que te destruiu. O distanciamento não é um jogo manipulador, não é vingança, não é punição, é proteção. Você se desapegou porque permanecer conectado estava sugando sua vida. Imagine uma casa inundada por um cano que não para de vazar. Você tentou tapar, tentou vedar, chamou ajuda, tentou consertar, mas não importava o que você fizesse, a água continuava entrando. E cada vez que isso acontecia, você se afogava um pouco mais. Então, um dia você não gritou, não chorou, apenas fez as malas e foi embora. Isso é desapego. É sair da sala que estava te matando sem avisar. Para as pessoas que ignoraram seus gritos quando você estava se afogando, elas vão dizer: você está frio agora. Mas onde elas estavam quando você era caloroso, quando era gentil, quando era leal, quando aparecia repetidamente, dando-lhes amor, tempo, energia, perdão? Elas amavam a versão de você que sangrava por elas, mas agora que você parou de sangrar, elas se sentem desconfortáveis, porque o distanciamento não alimenta o ego delas. O distanciamento não oferece a elas um encerramento. O distanciamento não explica, não tranquiliza, não embrulha as coisas em um laço bonitinho. Ele simplesmente é. Ele simplesmente vai embora. Simplesmente termina. E as pessoas odeiam isso. Não porque te amavam, mas porque amavam estar no controle de você. E agora você fez algo radical. Você parou de explicar, parou de responder, parou de tornar as emoções deles sua responsabilidade. E eles não sabem o que fazer com isso. Porque você era aquele que sempre aparecia, que sempre dava o benefício da dúvida, que sempre oferecia outra chance, mas não mais. E aqui está o ponto principal. Eles não podem chamar isso de frio agora, não depois de ignorar seu calor por tanto tempo. O distanciamento é sagrado. É a arte de curar sem permissão, de seguir em frente sem um grande discurso, de escolher a si mesmo não com fogo, mas com silêncio. É o que acontece quando você finalmente aceita que não precisa que eles mudem para você ser livre. Você só precisa de distância. Agora, eles estão chamando isso de ghosting. Estão chamando isso de desrespeito. Mas atrás de portas fechadas. Isso os deixa loucos, porque o distanciamento não lhes dá a emoção que esperavam. Não é dramático o suficiente para ser descartado. Não é alto o suficiente para ser combatido. É apenas definitivo. E eu sei que é difícil. Eu sei que você quer explicar, quer ter certeza de que eles saibam por que você se afastou. Mas isso não é mais sua função. Seu silêncio diz mais do que palavras jamais poderiam dizer. Ele diz: eu tentei, eu dei, eu esperei, e agora eu desisti. Isso não é crueldade, é clareza. Então, não se questione, não olhe para trás, não verifique, não se sinta culpado por escolher sua paz, porque você não se distanciou, porque você não se importava. Você se distanciou porque finalmente percebeu que eles não... Repita comigo. Meus amigos, meu distanciamento é minha liberdade. Escreva nos comentários, mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo que você não vai mais ser o cuidador emocional de pessoas que nunca valorizaram sua presença.
Você não vai mais explicar seu valor. Você está vivendo isso. E, acredite, o que vem a seguir? Eles não vão apenas sentir, eles vão se lembrar. Fique comigo. Número 8. Deixe-os ver você brilhar no silêncio. Desaparecer não significa que você está se escondendo. Significa que você está se tornando alguém de quem eles nunca mais vão se aproximar. Essa é a parte que eles não esperavam, meus amigos. Eles achavam que seu silêncio era derrota. Achavam que sua ausência era fraqueza. Achavam que ignorá-lo significava que você estava em algum lugar, chorando ao lado do telefone, esperando o nome deles aparecer na tela como um salvador. Mas não, você não estava esperando. Você estava trabalhando. Você estava se reconstruindo. Você estava se levantando silenciosamente, poderosamente, de forma imparável. Veja, quando as pessoas vão embora, elas não imaginam que você realmente seguirá em frente. Não de verdade. Elas acham que você ficará preso na sombra que elas deixaram para trás. Talvez você poste uma ou duas citações tristes. Talvez você verifique a página delas. Talvez você fique emocionalmente disponível, caso elas decidam voltar. Era nisso que elas estavam apostando. Elas nunca viram o brilho chegando. Elas nunca pensaram que o mesmo silêncio que as deixava loucas se tornaria a trilha sonora da sua evolução. Elas não perceberam que cada momento em que você ficou em silêncio, cada segundo em que você não procurou contato, cada dia que você escolheu a paz em vez do encerramento. Você não estava desaparecendo, você estava evoluindo. Deixe-me pintar um quadro para você. Imagine um jardim no auge do inverno. Nada florescendo, nada vibrante, apenas quietude. Para os olhos destreinados, parece morte. Mas debaixo da terra, as raízes estão crescendo. O solo está mudando. O ecossistema está se transformando em silêncio. E quando a primavera chega, ele explode. É isso que você é agora. Você está se tornando algo para o qual eles nunca estarão preparados. Porque, enquanto eles estão ocupados verificando se você assistiu à história deles, você está aqui escrevendo uma história totalmente nova para você. Enquanto eles tentam te provocar com migalhas, você está aqui construindo um banquete. E a melhor parte é que você está fazendo isso sem barulho, sem jogos, sem precisar ser visto. Você parou de se apresentar, parou de provar, parou de viver na sombra da atenção de outra pessoa. E agora você está inacessível, não porque desapareceu, mas porque superou a versão de si mesmo que precisava que eles vissem o seu valor. Agora mesmo. Eles estão observando. Não se engane. Eles podem não curtir suas postagens, podem não entrar em contato, mas acredite, eles estão observando, eles estão atualizando, eles estão verificando, eles estão perguntando sobre você. Não porque se importam como antes, mas porque não entendem como você está bem sem eles. E isso corrói o ego, porque eles queriam ser o seu ponto de ruptura, mas, em vez disso, se tornaram o seu despertar. Eles se tornaram o silêncio que levou ao seu renascimento. Agora, a maioria das pessoas na sua situação comete um erro crítico. Elas tentam exibir o seu brilho. Elas postam, elas mostram, elas garantem que seja visto. Mas aqui está a verdade. O poder real não se anuncia. Ele chega calmo, silencioso, inegável. Você não precisa provar nada. Apenas continue crescendo, continue prosperando, continue brilhando em silêncio. Deixe que eles se perguntem com quem você está. Deixe que adivinhem o que você está pensando. Deixe que sintam aquele espaço vazio onde sua voz costumava estar. E quando finalmente perceberem o quanto você avançou, quando tentarem voltar e testar se ainda são importantes, encontrarão uma porta trancada onde antes havia um tapete de boas-vindas. Porque agora você não apenas se foi, você está intocável, não porque os odeia, mas porque se curou a ponto de não precisar mais deles. Então,
Não quebre o silêncio para obter validação. Não poste para provocar. Não envie mensagens para testar as águas. Deixe-os ficarem confusos enquanto você fica no seu poder, porque o silêncio não apenas faz com que eles sintam sua falta, mas também os faz perceber que nunca realmente te conheceram. Repita comigo, meus amigos. Eu brilho no silêncio. Escreva nos comentários, mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo que seu poder nunca esteve na performance, estava na quietude. E, acredite, o que vem a seguir não é só silêncio, é transformação. Fique comigo. Estamos apenas começando. Número 9. Deixe o tempo trabalhar contra eles, não contra você. Você não precisa fazê-lo se arrepender hoje. O tempo cuidará disso por você. Esse é o poder silencioso que você tem ignorado, meus amigos. Tempo, sem implorar, sem perseguir, sem bloquear, sem provar. Apenas tempo. Porque enquanto você está aqui, preocupado se eles seguiram em frente, se ainda pensam em você, se o seu silêncio causou impacto, eles já estão em um jogo que não podem vencer e nem mesmo percebem isso. Ainda. Deixem-me dizer-vos o que as pessoas nunca admitem. O arrependimento não chega como uma tempestade. Ele se aproxima como a neblina, lento, silencioso, implacável. No começo, eles não sentem nada. Estão festejando, rindo, vivendo a melhor vida possível. Vocês veem as postagens deles e isso dói. Vocês pensam, eu alguma vez fui importante? Vocês se perguntam se eles estão felizes agora, livres da presença de vocês. E é aí que você comete o erro. Você pensa assim porque eles são barulhentos. Eles seguiram em frente, mas não se deixem enganar pelo barulho, meus amigos. O barulho é apenas a forma que algumas pessoas encontram para esconder o pânico silencioso. O barulho é o que elas fazem quando não conseguem ficar quietas com o que perderam. O barulho é o que elas precisam quando tentam inabafar o som da sua ausência. Mas o tempo não se importa com as distrações delas. O tempo tira todas as máscaras que eles usam, todos os sorrisos falsos, todas as emoções temporárias. E, eventualmente, eles ficam sozinhos com o silêncio que você deixou para trás. Você quer provas de que seu silêncio funcionou. Espere, não persiga isso, não procure por isso. Deixe o tempo fazer seu trabalho, porque enquanto eles estão perdendo meses fingindo que não sentem nada, fingindo que você não importa, fingindo que venceram, você está se construindo. Você está se tornando alguém mais forte, mais claro, mais calmo. Você está se acostumando com seu próprio espaço. Você está se apaixonando novamente pela sua própria paz. E quando o tempo alcançá-los, e ele sempre alcança, eles vão olhar para trás e perceber que não perderam apenas alguém que se importava. Eles perderam alguém que nunca teria ido embora se não tivessem forçado você a isso. É como entrar na sua loja favorita todos os dias, sabendo que ela sempre estará lá. Você dá uma olhada, você toca, você não compra, você dá como certo, e então, um dia, ela se foi. Sem sinais, sem despedida, sem liquidação de fechamento, apenas vazia. E agora você não consegue parar de pensar nisso. É isso que seu silêncio se torna com o tempo. Uma loja fechada que eles não perceberam que era valiosa até que ela se tornou permanentemente indisponível. Mas eu entendo. O tempo pode parecer uma tortura. Você fica tentado a entrar em contato só para lembrá-los, só para despertar o arrependimento, só para ver se dói. No entanto, mas a questão é a seguinte: você não acelera o arrependimento deles ao quebrar o silêncio. Você o adia, porque no momento em que eles ouvem de você, eles ficam aliviados, eles ficam tranquilos, eles sabem que você ainda está lá. E agora eles não sentem a perda, eles sentem conforto. Isso é o que você não vai mais dar. Você não se cura voltando. Você se cura deixando o tempo fazer o que as palavras nunca conseguiram.
Deixe que ele penetre. Deixe que ele perfure. Deixe que ele repita cada memória na mente deles. Enquanto você segue em frente com elegância, deixe que eles sejam assombrados pela sua quietude, enquanto você se reconstrói nos bastidores. Porque quanto mais tempo você fica em silêncio, mais alta fica a dúvida deles. Quanto mais tempo você ficar longe, mais valiosa se torna a sua presença. E quando eles finalmente perceberem que erraram, você nem estará mais no mesmo lugar. Você estará muito à frente. Um dia, eles abrirão o celular, digitarão o seu nome na barra de pesquisa só para ver, só para conferir. E quando o fizerem, sentirão aquele momento de dor, aquele "e se isso chegar tarde demais?". E essa é a vingança. Você nunca precisou planejar. Essa é a justiça que você nunca precisou fazer. Esse é o karma pelo qual você nunca precisou levantar um dedo, porque o tempo fez isso por você. E aqui está a verdade que a maioria das pessoas não diz em voz alta. O verdadeiro poder não é fazê-los se arrependerem hoje. É garantir que quando eles se arrependerem, você nem se importe. Essa é a vitória. Não é a atenção, não é a vingança. Não é uma última mensagem, mas a evolução. Silenciosa, constante, inabalável. Então pare de contar os dias, pare de checar a página deles, pare de se perguntar se eles já perceberam alguma coisa. Não é seu trabalho fazê-los enxergar, é seu trabalho se curar. Tão além deles que, mesmo que eles voltem, eles encontram uma versão sua à qual não têm mais acesso. Repita comigo, meus amigos, o tempo está a meu favor. Escreva isso nos comentários. Mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo que você acabou. Acabou de perseguir o arrependimento. Acabou de alimentar o encerramento para aqueles que nunca mereceram. Acabou de tentar acelerar o que já está garantido. Deixe-os sentados no silêncio. Deixe-os carregar o peso. Deixe-os sentir o espaço que você costumava preencher, porque o tempo não esquece. O tempo revela. E, acredite, quando eles finalmente sentirem sua falta, você já terá se tornado alguém que eles nunca terão de volta. Se esta mensagem mexeu com você, se você está pronto para se levantar em silêncio e caminhar com força, então curta este vídeo, inscreva-se e deixe essa afirmação nos comentários. O tempo está a meu favor. Diga em voz alta, diga com orgulho. E lembre-se, isso não é o fim, é o seu começo.